Gravando, todo mundo bem arrumadinho. Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, podcast do Direito Romano. Seu podcast de atualidades e assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. Para situar o ouvinte, hoje é dia 23 de janeiro de 2021 e agora já temos a vacina que tanto falamos nos últimos episódios. Chegou a vacina. O problema é que não chegou para todos nós, né? Chegou para alguns e vai demorar um pouquinho. Para essa turminha que está hoje aqui gravando, vai demorar uns dias, mas já é um alento, né? Já tem gente aí tomando a tão querida picada da vacina. O RomaCast é um... Opa, peraí que eu perdi. Aqui. O RomaCast é apoiado pela Cat Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis, entregas para todo o Brasil pelo site e também lojas físicas nas cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e Capão da Canoa, aqui no Rio Grande do Sul. Vou passar a fala para meu amigo Anderson Indruziak, também conhecido como Indruzi, para puxar o tema de hoje. Toca a ficha, Indruzi. E aí, Kaiser, boa tarde, galera. Tem um pessoalzinho furando fila aí da Coronavac, hein? Acontece, né? Não se esperava algo diferente da nossa população. Mas, então, vamos ao tema de hoje. Como a gente tem falado muito sobre direito, alguns episódios a gente dá uma mesclada com música, com rock e entre outros assuntos. Passou um trator aí, mas se quiser puxar de novo. Vamos fazer de novo o início. Espera aí que eu vou tentar fechar essa janela, cara. Agora vai passar até o carro da pipoca aqui daqui a pouco. Não passa ninguém, mas quando tu começa a gravar, aparece até o... É o imã. Vai passar até o Tassiano pela janela aí, abanando. Daí eu vou pedir pro Induziak jogar ele de lá, para não ter risco de jogar amanhã. Tá, maluco. Vamos lá. Então, Kaiser, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes. Tem uma galera, falando da vacina, tem uma galerinha que está furando fila aí, né? Sobre o pretexto de que tem que dar incentivos à sua população. É uma vergonha. Normal. Não se esperava algo diferente no Brasil. E falando do nosso querido Brasil, Varanil, a gente resolveu hoje trazer um assunto diferente, porque o RomaCast não é só sobre direito, não é só sobre rock, não vai ser só sobre samba. Como já diz a nossa apresentação, a gente tenta buscar vários assuntos aleatórios ou assuntos até que estão bem presentes na mídia. E o tema de hoje, a gente tem que ter em mente que aproximadamente no Brasil, 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. E isso representa em torno de 24% de toda a nossa população. Contudo, apenas 1% ou menos dessas pessoas se encontram no mercado formal de trabalho. E, aliás, menos ainda é o percentual de pessoas com deficiência que estão cursando ensino superior. Nós aqui, nós três apresentadores, nós somos formados, tivemos esse privilégio de termos cursado Direito. E a despeito dessas informações, desses números que são precisos, eles estão no próprio site do IBGE e você pode também consultar no Datapedia, raros são os momentos em que nós vemos bandeiras de pessoas com deficiência serem levantadas no noticiário ou até mesmo nas manifestações sociais que são tão comuns e necessárias num país tão desigual quanto o nosso. Por vezes, pessoas com deficiências também se enquadram dentro dessas outras minorias, e aqui se enquadram os negros ou até a comunidade LGBT, que eu parei no LGBT porque eu não sei se tem mais outras iniciais agora. Possivelmente tem. Que mais? Que menos? Tem mais, né? Eu não sei. Enfim, mas LGBTs. Então, a fim da gente entender o porquê dessa segregação ainda mais perceptível com as pessoas com deficiência, hoje nós convidamos os criadores da página e também do projeto chamado Realidade Acessível. É uma dupla aqui de Santa Cruz do Sul, todos nós estamos no Rio Grande do Sul.
Então, sejam muito bem-vindos Diego Miller e Lisandra Metz, que nos auxiliarão nesse nosso episódio de hoje, que está saindo um pouco da curva. Coisa linda, eu vou fazer a pergunta para eles iniciarem já. Obrigado pela introdução aí. E vamos lá, então, para os dois, acho que começando pela Lisandra. O que seria para começar? O que é o projeto? O que é o projeto Realidade Acessível? E como e por que ele surgiu? O que vocês tiverem a falar sobre isso, sigam. Boa tarde, muito prazer. Aqui é a Lisandra falando. Eu tenho pele branca, cabelos escuros. Ao meu fundo tem uma flor rosa e uma planta. Tem também uma parede bege e estou utilizando uma camiseta preta e fones de ouvidos brancos. E que nem o Diego falou, né? A gente tem que estar com uma boa autoestima. Então, vocês veem uma linda mulher falando com vocês? Aí sim. Então, continuando, vamos lá, voltando para o tópico. O Realidade Acessível surgiu em março de 2020, mas a sementinha do Realidade Acessível já existe desde 2018. Eu também sou formada em Direito, o meu trabalho de conclusão foi sobre a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Então, eu pesquisei quais são as políticas públicas no município de Santa Cruz do Sul, mais especificamente políticas públicas para pessoas com deficiência física. E esse foi o meu estudo em 2018. E em 2019 eu continuei nessa temática, participei de grupo de estudos, sempre apresentando e falando sobre essa temática. Em 2019, eu fiz parte, né, de uma seleção para estágio global na empresa em que o Diego trabalha. E eu já conhecia ele da escola de vista, mas foi a partir dessa seleção que a gente começou a ter mais contato. Então, eu fiz um curso em março de 2020 que foi sobre acessibilidade em museus. E eu já vi a necessidade de fazer o link entre a realidade e a legislação, porque existem muitas lacunas, e eu comecei a observar isso no meu TCC, e foi um dos motivos que eu continuei com essa temática. E então, eu e o Diego conversamos e nós criamos, então, com essas ideias e com essa vontade de ter uma centralização de informações também, a gente criou do nosso jeitinho Realidade Acessível. Muito bom, muito bom. Vai lá, Diego, agora é contigo. Acho que sobrou para mim agora a fala da Lisandra, então vou me apresentar também de melhor forma. Eu estou de camisa preta, cabelo loiro, pele branca, eu uso óculos, porque se não usasse também, talvez eu não conseguiria refletir minha imagem de belo rapaz, como a gente tem que manter a autoestima alta. E falando sobre o Realidade Acessível, eu gostaria de aproveitar para vocês também citar que foi um timing que eu tive juntamente com a chegada da Lisandra no convite, foi de que eu, enquanto uma pessoa com deficiência que tenho essa capacidade de me comunicar, eu precisava fazer alguma coisa pela classe num todo. Conseguir me comunicar, me expressar, usar essa aptidão que eu tenho para tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Então, como a Lisandra falou, nessa seleção global que ela participou na empresa onde eu trabalho, eu fui, por ser uma das pessoas com deficiência do quadro de funcionários, fui selecionado para participar de uma entrevista com ela e falar sobre o tema, tentar contribuir de alguma forma com as ideias que ela tinha. E nisso eu fui pensando, poxa vida, quantas pessoas com deficiência tem nesse círculo, nesse envolvimento. Como o Anderson trouxe no início do podcast, somos 24% da população brasileira. E onde está essa galera toda? Onde está essa gente? Na escola onde eu conheci a Lisandra, eu fui a única pessoa com deficiência. Nas escolas onde eu estudei também. E a educação é talvez o pilar principal para a gente conseguir mudar isso tudo, incluir essas pessoas na sociedade, para não só na educação, conseguir um futuro numa faculdade, no mercado de trabalho. E esse convite de vocês é muito significativo, porque vocês poderiam se juntar aqui, os quatro, e falar sobre inclusão, acessibilidade, sobre pessoas com deficiência, mas ainda assim, por mais boa intenção que vocês tivessem, ficaria vago,
porque é necessário dar esse protagonismo e essa voz para as pessoas com deficiência. Então, aqui estou tentando representar de melhor forma. Cara, muito obrigado, meu, por ter aceitado participar também. E eu acho super importante, e confesso que se fôssemos só nós, eu, Kaiser, Lisandro e Renata falando, ficaria capenga, faltaria ter alguma voz de representatividade muito maior e que tenha identificação e que sinta o que é ser uma pessoa com deficiência. Eu consigo ter empatia, eu consigo perceber o outro, mas eu não vou sentir na minha pele, eu não sei o que é a sensação, entendeu? Às vezes de um olhar diferente ou de, às vezes, acharmos que nós não temos a capacidade para fazer algo só por achar ou por ter já um preconceito. E até nesse ponto eu queria já linkar, porque nesses dados que a gente puxou, que eu puxei ali logo no início, e eu confesso que eu não sei se eles estão atualizados, eu vi que o censo é de 2010, mas eu não consegui ver nada mais recente, então presumo que talvez seja um pouquinho maior ou seja mesmo. E tu consegues perceber se há alguma explicação possível e plausível do porquê o número de pessoas com deficiência no mercado e nas universidades ainda seja tão pequeno, sendo que a proporção ela é grande, né? 24%, e só 1% ou menos de 1% preenchem esses espaços? Anderson, com certeza a Lisandra vai conseguir explicar no comentário dela na sequência do meu sobre isso, mas a minha visão ela é muito prática ainda e curta. Eu digo para ti que a sociedade no geral ela ainda tem a visão de que acessibilidade e incluir pessoas é um favor que ela está fazendo e não um direito das pessoas com deficiência. Isso precisa mudar. Tá na legislação, é direito nosso. O espaço do estacionamento, a cota no mercado de trabalho, numa faculdade, é um direito. Não tem mais ninguém fazendo um favor para alguém, sendo um cara legal. É questão de direito, é necessário e precisa ser mais imposto, talvez, isso. A Lisandra, com certeza, vai conseguir, agora na sequência, explicar para vocês de melhor forma. Na verdade, eu vou complementar, porque é justamente isso, né? Esse foi um dos motivos que me levou a fazer o meu trabalho de conclusão e foi uma das minhas maiores inquietações. E aqui eu já aproveito para contar para vocês a minha motivação do meu trabalho de conclusão, que tem a ver com isso. No bloco onde eu estudava, na universidade, tem um elevador, né? Então, digamos assim, em tese, ele está cumprindo as normas de acessibilidade. No entanto, não é prático, não garante autonomia e acessibilidade plena. Eu vi, então, durante esse período que eu estava decidindo qual seria a temática do trabalho de conclusão, uma pessoa que utiliza cadeira de rodas tentando acessar o segundo andar do nosso bloco. Essa pessoa, ela cursava o mesmo curso que eu, Direito, e sempre tinha que ter o auxílio de algum familiar, porque ela morava em outra cidade. Então, era mais complicado para ela poder ir até Santa Cruz do Sul. E aí, nesse dia, eu vi ela com uma outra pessoa que não era da família dela, pedindo para que levasse ela até o elevador. Quando ela chegou no elevador, a pessoa pensou, tá, beleza, agora ela vai ali e sobe. Não é bem assim. Ela teve que pedir para a pessoa colocar os pés dela para dentro desse elevador e pedir para que a pessoa entrasse junto, porque no elevador tinha como se fosse uma cortina, assim, sabe aquelas de uma porta de metal, que só assim que o elevador funcionava. Então, além dela não conseguir entrar sozinha, porque senão ela não ia conseguir sair de ré do elevador, né? Ela não conseguiria fechar sozinha para que ela conseguisse chegar no segundo andar. Outra pessoa que também me motivou foi um colega que eu tive o prazer de ser colega em algumas cadeiras. Ele é uma pessoa com deficiência visual e como eu pegava o ônibus, eu saía no mesmo lugar, né? Chegava na universidade no mesmo lugar que ele. E do ponto onde tem ali do ônibus até o bloco onde eu fazia faculdade, não é tão pertinho assim.
e não tinha o piso tátil. Então, ele se acostumou com aquela rota e várias vezes ele já sabia fazer a rota, ele fazia no tempo dele, mas sempre que eu podia, sempre que eu via que ele estava ali, eu perguntava se ele precisava de alguma ajuda e auxiliava ele até o 18, que era o meu bloco. Então, essas foram as minhas 2 maiores motivações para o tema, e eu percebo que é isso. Existe a legislação, que nem o Diego já falou, mas muito mais do que ter a legislação e também ter pessoas com deficiências inclusas no planejamento dessa legislação, é colocar no planejamento pessoas com deficiência. Ter pessoas com deficiência de fato inclusas e fazendo parte de todos esses cenários. Eu acredito que esse seja o motivo principal. E aí, posteriormente, a gente pode falar também um pouco sobre acessibilidade, que as pessoas somente acham que acessibilidade é acessibilidade arquitetônica, e existem vários tipos de acessibilidade, né? Oi, pessoal, sou Renata, ainda não falei, então só para vocês conseguirem identificar a minha voz, né? Já que hoje temos outra voz feminina nesse podcast, que me alegra muito. Então, só para fazer um link com a questão da exigibilidade, né, de inclusão das pessoas com deficiência, que foi um termo que aprendi essa semana conversando com o Diego e a Elisandra, e conversando aqui em casa com a Andrea, que é promotora de justiça aqui na cidade de Estrela, que é a cidade onde eu resido, porque eu falava errado, eu dizia pessoas portadoras de deficiência, e ela me disse, Renata, as pessoas não portam deficiência, elas têm a deficiência, porque elas não deixam de portar a deficiência, elas não escolhem, agora eu tenho, agora eu não tenho, né? Tu não porta ou desporta a deficiência, então é uma pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Eu acho muito linda a legislação brasileira, que nos diz que empresas com mais de 100 funcionários devem ter uma reserva de 2 a 5% dos seus cargos para inclusão de pessoas com deficiências. Mas, olhando o número de pessoas com deficiência no Brasil, que é 24% da população, e olhando empresas com mais de 100 empregados que deveriam possibilitar não, né? Deveriam ser obrigadas a preencher cargos com pessoas com deficiência, me pergunto onde estão essas pessoas dentro das empresas e por que ainda a gente não consegue ver essas pessoas, e eu digo nós todos, população brasileira, porque se der uma voltinha simples na rua, eu me pergunto quantas pessoas a gente consegue ver na rua que têm deficiência e estão aí tentando viver. Gente, inclusive essa fala da Renata é muito interessante a gente falar também sobre o estereótipo que é criado nas empresas, porque tem a questão de ter a vaga e a necessidade de ter a vaga, mas fica ainda mais grave se vocês observarem os cargos que ocupa. O estereótipo que é criado, uma pessoa com deficiência, independente do grau de instrução que ela tenha ou da capacidade que ela possa demonstrar ter, é muito visível tu observar que tu não vai ver em cargos de liderança, tu não vai ver em cargos de gestão, tu vai sempre ver naquele estereótipo quebrando caixa ou organizando uma sala, alguma coisa de canto. Dificilmente tu vai conseguir observar em um cargo que principalmente gere pessoas ou tem uma obrigatoriedade maior, uma relevância maior dentro do próprio cargo. E aproveitando a fala da Renata, uma coisa que eu gostei muito de ouvir a fala dela e a fala da desembargadora que a questionou sobre a gente não ser um portador de deficiência, porque não a minha cadeira de rodas não é algo que eu posso guardar ali no cantinho, tipo, agora eu não quero mais, não vou usar. É uma coisa que somos, e pessoa com deficiência é uma nomenclatura legal, porque a própria forma de dizer já coloca, somos pessoas antes da deficiência. Ela é uma parte de nós, não nos define. Então, quando toda a sociedade conseguir enxergar isso de melhor forma, a gente vai ter, de fato, um crescimento. Por isso que é tão importante a escola. E, como eu disse, eu fui, infelizmente, a única pessoa com deficiência na escola. Eu gostaria de que pessoas com deficiência frequentassem mais o mesmo espaço e tivessem esse convívio para conseguir mudar desde criança a mentalidade de uma sociedade no geral.
Aproveitando essa tua pergunta, não pergunta não, esse teu comentário, Diego, o que eu queria tentar entender, mais ou menos eu penso que são as duas coisas, mas eu queria ver o que tu acha, o que a Elisandra acha mais. Se isso tem mais a ver com a nossa cultura mesmo, nosso jeito de enxergar, e eu não sei nem se dá para dizer que é tipo o jeito brasileiro, porque eu acho que isso deve ser meio que o mundo inteiro deve enxergar parecido as pessoas com deficiência, né? E se isso, né, vocês sabem de exemplos, sei lá, se existe algum outro lugar que já é uma inclusão, já é muito mais fácil, se tem algum país que é modelo nisso, ou se vocês acham que é uma questão realmente que é meio que o mundo inteiro, e se isso é culpa da cultura, mais culpa da cultura, né? Botar tudo num só, das pessoas enxergarem, ou por que essas pessoas não estão por aí, por que a gente não vê tanto essas pessoas, se isso é a legislação que tá pecando, onde é que está isso aí? Até só antes deles responderem, tem uma letra, uma música do Caetano que é muito linda e que define também isso, que é a Sampa, que basicamente é porque Narciso acha feio que não é espelho. Então, por isso que a gente tem ainda essa questão do estereótipo, que o Diego tinha respondido antes. E até nessa mesma letra tem a questão do "e foste um difícil começo, afasto o que eu não conheço". E esse é o ponto, que a falta de informação e da nossa ignorância, às vezes, bem seletiva, né? Então, por favor, nos expliquem aí. Então, pessoal, para mim fica cada vez mais nítido que a gente tá engatinhando em relação aos direitos das pessoas com deficiência. E eu digo isso com base nas datas em que as legislações foram criadas. A gente começa a ter um pouco mais de garantia em relação aos direitos das pessoas com deficiência ali com a Constituição. Um pouco antes disso tem algumas leis, mas começa a partir da Constituição, e se vocês forem analisar a letra da Constituição, dos artigos, né, enfim, está escrito ainda portador de deficiência. Já foi pedido para mudar 1 milhão de vezes, tem projetos parados lá e ainda não foi alterado. Então, essa lei, que é a trabalhista, que fala sobre cotas, ela é de 91. E aí a nomenclatura pessoa com deficiência, ela surgiu através da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que aconteceu em 2008, ela entrou no ordenamento brasileiro, jurídico brasileiro em 2008, mas ela só entrou de fato, foi promulgada em 2009. Então, tipo assim, faz pouco tempo mesmo. E aí tem status de emenda constitucional, no entanto, brasileiro é brasileiro, e foi criada a Lei Brasileira de Inclusão em 2015. A gente está falando de 6 anos. A Lei Brasileira de Inclusão, ela fala praticamente a mesma coisa que a Convenção, só que ela amplia as garantias em relação à acessibilidade. Então, ela fala um pouco mais sobre autonomia e ela é mais inclusiva. Agora, dando esse contexto, a gente consegue, não digo entender, porque eu acho que também é um caminho muito longo, mas a gente consegue analisar o motivo pelo qual muitas empresas ainda não são inclusivas. Muitas empresas utilizam, inclusive, catálogos, para poder verificar qual a melhor função que a pessoa com deficiência se encaixa. E isso nem é má vontade. Porque, como a Renata disse, como o Anderson disse anteriormente, é falta de informação. E é para isso que a gente está aí, por isso que eu e o Diego, a gente tem vários e vários debates para tentar colocar esse conteúdo da melhor forma, da forma mais objetiva, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação e andar junto com a gente. Inclusive, pessoal, entra isso num nicho muito importante. Quem está nos ouvindo, talvez pela minha voz, pense que eu sou mais tiozão, mas eu nasci em 95.
tenho meus 25 anos de idade, e como eu disse para vocês, eu acabei estudando em uma escola que eu era a única pessoa com deficiência. Meus contatos com pessoas com deficiência passaram a ser a partir do momento que eu fui fazer fisioterapia, que eu visitei a APAE e outros espaços. No entanto, se vocês forem observar, principalmente a internet não era tão forte na época, o maior meio de comunicação que a gente tinha era a televisão. E a televisão, dificilmente na época tu via pessoas com deficiência tendo um espaço de destaque ou qualquer coisa do tipo. E quando tinha ainda era pela questão do capacitismo, que a gente vai entrar nos próximos comentários do podcast. Então, eu sempre digo que a internet ela é uma terra meio perigosa, ela tem muita gente que está aqui para fazer o mal, ou não trazer conteúdo útil, mas tem muita coisa legal. Assim como tem a gente aqui no Realidade Acessível, tem vocês dando voz para esse tipo de situação, a gente tem pessoas que começaram a crescer a respeito disso, como, por exemplo, o canal do Vai Uma Mãozinha Aí, que é gerido pela Mariana Torquato, uma pessoa com deficiência, o maior canal de pessoas com deficiência no Brasil. A gente tem a Ana Clara Muniz, que também é uma pessoa com deficiência, que tem essa voz e essa representatividade. Isso tudo muito recente pela explosão da rede social, da internet, mas a gente consegue ver a pessoa com deficiência falando sobre si, sobre o seu problema, sobre a sua necessidade. Essa questão das leis, eu acredito até que a falta de informação contribua, mas também tem a questão de que quem fez a lei lá provavelmente não conhecia uma pessoa com deficiência, foi na boa vontade, na empatia, e às vezes tu quer ser inclusivo, tu faz alguma coisa que para ti parece ótimo, na prática a pessoa vai lá e faz. Eu já passei por inúmeras rampas ou locais que teoricamente seguem as normas e chega na hora, não é bem assim, não está na medida que precisava estar, da forma com que precisava ser. Então, é toda uma questão de tu trazer também essa representatividade e ter uma pessoa com deficiência falando a respeito disso. Como eu falei para vocês, eu nasci em 95 e o meu primeiro exemplo que eu tive, assim, que eu vi na televisão, que não foi uma pessoa com deficiência, porque eu não tinha. Eu tive na Copa do Mundo de 2002, eu sou um grande entusiasta de futebol, eu cresci ali em 99, 2000, 2001, vendo um noticiário da TV, o Ronaldo teve uma graves lesões no joelho, e todo mundo dizia, ele não vai mais conseguir, acabou, ele não vai conseguir, incentivamente falando isso. Chegou na Copa do Mundo, ele foi o artilheiro, fez todos os gols, e eu com 7 anos de idade olhava para aquilo pensando, caraca, todo mundo fala que eu não consigo, ele também não conseguia, então pode ser que eles estejam errados, a gente consegue sim, a gente pode mais do que estão colocando no nosso padrão. Acho que começa por aí e graças à internet, ainda bem, temos hoje pessoas com deficiência falando sobre isso, não que não tenha sido importante a questão do Ronaldo ou de outras pessoas, mas ter a figura de pessoa com deficiência para se olhar e ver, pensar, pô, se ela consegue, eu também consigo. E tanto que eu estou aqui para isso. Vai chegar isso aqui em alguma pessoa com deficiência, ele vai pensar, caraca, uma pessoa com deficiência falando sobre isso num podcast, eu também posso. Então é para isso que a gente está tentando chegar aqui. Eu queria só, antes o Indruso vai falar também, mas só dizer que eu fiquei bem feliz que o Ronaldo te ajudou nessa aí, porque eu sou fã demais dele. Eu seguidamente me pego elogiando ele quando a gente faz conversa sobre melhores jogadores de todos os tempos. Eu sou fã doentio pelo Gordo, né? Eu chamo ele de Gordo. O cara é um demônio. Não tem cara igual a ele. E aí eu achei engraçado e curioso, por tu ter te espelhado nele, né? Ter te inspirado né? A princípio, numa pessoa que não tem, né? Uma pessoa sem deficiência, mas que aquela superação ali, né, realmente, o que se ouvia era só isso. Eu sou um pouquinho mais velho que o Diego, mas também não sou tão velho assim, 91 eu nasci, e ouvi muito disso, né? Esse aí, nossa, uma lesão dessa aí, ele não vai mais nem caminhar, um negócio desse, tá louco? E aí o cara foi lá, treinou, e não só isso, né? Ele voltou em 2002 e destruiu na Copa, e depois quando ele veio jogar no Brasil também, só falavam que ele era gordo, que não sei o que, o cara destruiu aqui também. Então eu sou muito fã do rapaz aí, que bom que ele consegue, além de ser um ídolo para a geração que simplesmente gosta de futebol e é apaixonada,
também para exemplos de pessoas com deficiência. Isso é fenomenal. Até puxando o gancho, e só para falar que tu tá velho, sim, alemão. Não vem querer te passar por novinho que tu tá velho. E Diego Acontece. acontece, estamos aí, né, cara? Passamos dos 30 já. Aproveitando, cara, e te perguntar, essa visão, o incentivo que o Ronaldo te mostrou que ele poderia se recuperar de uma lesão, poderia voltar, e de fato voltou. Eu queria que tu explicasse se isso é uma visão capacitista, se a gente tem esse preconceito achando que uma pessoa com deficiência ela não é capaz de fazer determinada tarefa e quando na verdade a gente deveria incentivá-la a fazer ou adaptar de alguma forma. Queria que tu me explicasse, até porque eu confesso que eu não sei o que é o conceito do capacitismo. Possivelmente eu já tenha praticado de forma involuntária, né, por desconhecimento mesmo, e queria que tu falasse até para me explicar também o que é o capacitismo. Essa expressão capacitismo eu nunca tinha ouvido falar, eu comecei a ouvir falar com vocês dois aí. Então eu acho que se eu não ouvi falar, provavelmente a maioria dos nossos ouvintes também nunca ouviram. Então aproveitem aí. Com certeza é um tema que eu gosto muito de falar e vou conseguir colocar para vocês de melhor forma, até porque ele varia muito dentre as próprias pessoas com deficiência, porque nós, mesmo sendo, podemos ser capacitistas também, todos estamos propensos a isso, é uma questão que a gente precisa mudar, e eu vejo da seguinte forma, é uma visão que eu tenho. O capacitismo, ele é quando tu enxerga, por exemplo, uma pessoa com deficiência só como um exemplo de superação. Por exemplo, a gente tem aqui, eu vou dar o exemplo, eu e o Anderson. Eu sou uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, o Anderson não. Se vocês me veem, eu e o Anderson num bar, eu sozinho num bar, totalmente livre, espontâneo, tomando alguma bebida. Você vai ter, se vocês forem junto comigo, se colocarem uma coisa, vai ter alguém chegando em mim dizendo assim, parabéns, cara, tu tá aqui, tu saiu de casa, tu quebrou um paradigma. A pessoa daria esse parabéns ao Anderson? Não daria. Tipo, se vocês me vissem lavando louça, pô, parabéns, o cara tá fazendo isso, tá varrendo uma casa. Vocês dariam parabéns ao Anderson? Não. Então, o capacitismo é tipo, tu vê a deficiência antes da pessoa, tu pôr esse rótulo na pessoa. Por exemplo, a gente tem um caso de famosos, não sei se pode falar mal de famosos, mas com licença poética, Tá liberado. o nosso grande querido Márcio Garcia, ator da Globo, costuma publicar vídeos motivacionais na sua rede social, e esses dias ele publicou um vídeo de um cara com uma perna só, andando de bicicleta, normalmente na rua, acho que o cara sequer sabia que estava sendo gravado, e escreveu lá, para você que reclama da vida aqui, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. E eu digo para vocês, pô, o cara estava só andando de bicicleta de boa na vida dele. Se tu vê uma pessoa sem deficiência andando de bicicleta, tu vai dar o parabéns para ela? Provavelmente tu não vai. É uma questão que a gente precisa mudar. E aproveitando que a gente está vivendo uma situação de pandemia, a gente teve um vídeo que viralizou do Palácio do Planalto sobre a vacina e colocaram uma pessoa com deficiência para falar sobre o tema e mostrando que ela não tomou vacinas quando jovem e se tornou uma pessoa com deficiência por isso. E aí colocaram ela para explicando para as pessoas a importância da vacina. Tipo, você não tomar a vacina, você vai acabar numa cadeira de rodas, você... E eu vendo aquele vídeo me senti muito incomodado, porque eu pensei, cara, se tu não tomar uma vacina, tu pode morrer. Se parar numa cadeira de rodas não é a pior coisa que vai te acontecer. Morrer é muito pior do que isso. Então, eu tenho certeza que são campanhas publicitárias ou coisas feitas que nunca consultaram uma pessoa com deficiência. Ou se consultaram, a pessoa estava tão enraizada com isso na cabeça que ela não conseguiu perceber o quanto era errado. Porque isso pode acontecer de fato. Acho que podemos ir para o outro vídeo. Isso, vamos para o outro que eu quero comentar essa tua fala aí, Diego. Eu também. Tá. Pode começar até pela Renatinha, depois eu falo. Não, vai tu, eu vou depois. Eu só vou encerrar aqui e mando o link lá. Ladies first. Deixa eu só perguntar um outro negócio. Eu achei tão legal quando... Legal não, né? É feio dizer isso, mas vou usar o termo legal porque é o que